cá, Lorival Santana, porque Lula desembarca nos Estados Unidos em meio a uma guerra fria entre os americanos e a China e uma série de setores, no setor de tecnologia, mas também ali, por exemplo, falando sobre os chips que fizeram com que o preço dos carros explodisse aqui no Brasil e no mundo, faltou semicondutor para fabricar e aí isso virou um pesadelo. Isso é, por exemplo, um dos pontos que deve ser tratado. A gente nem consegue mapear a quantidade de assuntos que podem ser abordadas ali, em especial nesse momento em que todo mundo quer puxar o Brasil para um lado dessa briga. Ontem mesmo o presidente Lula instalou um grupo de trabalho para rever a extinção da CEITEC, né, o Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada, em Porto Alegre, a única fábrica de chips a partir de silício virgem na América Latina. O presidente Bolsonaro tentou vender, não conseguiu e estava extinguindo. E isso foi criado em 2008 no governo Lula, exatamente na tentativa de entrar nessa cadeia de valores que os Estados Unidos estão deslocando da China, né, essa produção de chips. E aí tem um aspecto geopolítico, e é interessante essa sequência de viagens do Lula, primeiro para se encontrar com o Biden e depois com o Xi Jinping, porque em agosto, num decreto numa lei assinada pelo presidente Biden, no valor de 280 bilhões de dólares, foi criada uma política industrial para os chips, cuja prioridade, obviamente, é trazer a produção para os Estados Unidos, mas tem também uma seção que contempla parceiros. Então, o Brasil, o Itamaraty tem estudado essa questão e tem interesse em que o Brasil entre nessa cadeia de valores. E o outro aspecto que está interligado com esse, que também tem repercussão geopolítica, é o interesse do Brasil de vender armamentos para os Estados Unidos, né? O Pentágono tem uma pequena lista de exceção de países dos quais compra armamentos, né? Porque a política do Buy American, compre americano, prevê que se compre de empresas americanas. Mas aí entra a questão da Ucrânia. O Brasil acaba de recusar um pedido da Alemanha de repatriar munição dos tanques Leopard para serem destinados à Ucrânia. E o país que fabrica, nesse caso, é um armamento fabricado pela Alemanha, né, mas comprado pelo Brasil. O país que fabrica armamentos tem a prerrogativa de impedir a reexportação para um terceiro país. Então, o que aconteceria se o Pentágono comprasse um armamento ou componentes de armamentos brasileiros e, na hora em que os Estados Unidos quisessem enviar para Taiwan, que provavelmente será a próxima guerra, o Brasil fala, não, mas o nosso armamento não pode ser usado em guerra. Mas para que serve, então, um armamento que não pode ser usado em guerra, né? Então, essa é uma dificuldade que o Brasil terá de superar na sua posição de política externa com relação à Ucrânia, para entrar, se ele realmente quiser, nesse mercado estratégico que envolve tanto os chips quanto os armamentos. E no caso dos chips, o que os Estados Unidos vetaram também foi a exportação do software ECAD, que faz o desenho apoiado por computador de equipamentos para a fabricação de chips. É uma tecnologia controlada pelos Estados Unidos, Holanda, Coreia do Sul e Japão. Holanda e Japão já aderiram a esse banimento, falta só a Coreia do Sul, a Samsung, né? Mas aí a ideia realmente é asfixiar a inovação dentro da China. A China não tem condições de desenvolver esses ECADs nesse momento. E é tudo isso que o Lula vai discutir com o Biden e depois com o Xi Jinping, Daniela. Olha, é aquela coisa, né? Vai ser tintim por tintim, tá levando Fernando Haddad, tá levando indústria e comércio exterior, tá buscando uma forma ali de sair com algo debaixo do braço, mas Lula, que nunca quer se envolver exatamente nas grandes polêmicas do mundo, né? A grande posição dele é essa de não tô no meio, sou amigo de todo mundo, converso com todo mundo e essa é a minha grande qualidade, vai ter dificuldade aí de, digamos, manter a posição sabonete
frente nesse primeiro... Na real, é a vanguarda do Lula, né? Ele foi primeiro para a Argentina, mas não se compara ao impacto que tem uma visita aos Estados Unidos, oficial, com Joe Biden, num clima de democratas pedindo expulsão de Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. Eu, aliás, perguntei ali para um aliado se o Bolsonaro estava mesmo botando a mão na massa para poder fazer manifestação contra Lula. Ele disse que não. Vamos ver, né, como é que vai ser isso amanhã. De todo modo, o contexto todo mundial, histórico dessa visita é de chamar a atenção sempre. A estreia, né? Fala. A estreia do Lula na arena internacional. Total, na grande arena, né? Na o grande Lula 2.0, claro. 3.0, né, Lourival? E cobrado, né, Louri? Cobrado. Se a gente fosse falar das as 3 maiores cobranças, eu diria Ucrânia, eu diria China, e você completa com, porque você é um inteligente, vem com a cereja do bolo. Bom, o grande tema é a Amazônia, né? Por mais que ele tenha todas as credenciais e tal, é um tema espinhoso que gera muito interesse do mundo e ele terá de entregar também. Não é fácil, né? Não é tão fácil assim ter um plano de proteção da Amazônia e desenvolvimento sustentável. É um desafio muito grande. Obrigada, querido. Já voltamos a falar.